Graças, paz, amados, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Estamos aqui reunidos para mais um culto, a glória de Deus. E eu gostaria de convidar você nessa noite, você que está chegando, os amados irmãos que estão aí se aproximando, para abrirmos a palavra do Senhor no texto de Efésios, capítulo 5, verso 14. Efésios, capítulo 5, verso 14. Que Deus abençoe os amados, já estão chegando aí nas redes sociais. Gislaine Targino, Kelvin, Rolf. Deus abençoe também alguns irmãos já aqui adentrando no Face. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós vamos iniciar a nossa leitura hoje, lá em Efésios, capítulo 5. Queria convidar você a abrir comigo aí a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler verso 14. Vou colocar uma canetinha. Okay. Amém, amados? Glória a Deus. Gislaine, irmão Kelvin, louvado seja Deus, né? Efésios 5, verso 14, que diz assim: Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Levante-se ou desperte-se, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Que Deus nos abençoe nesta hora. Nosso querido pastor Irinildo também está aí conosco. Com esse texto de Efésios 5, né? Momento de despertar, momento de levantar-nos para a glória de Deus. Nós vamos iniciar fazendo esta oração, né? A oração inicial, invocando a bênção do Senhor sobre este culto. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por esse momento na tua presença. Eu oro para que a bênção do Senhor, que enriquece não acrescenta dores, esteja sobre a vida, sobre o lar, sobre a família de cada um dos teus filhos que estão adentrando agora as redes sociais para estarem conosco, orarem conosco, invocarem a bênção de Deus juntamente conosco, para a nação, para as famílias que estarão aqui representadas, não só nessas redes sociais, mas por toda a família brasileira, por toda a igreja do Senhor Jesus, por todos aqueles que estão espalhados pelo mundo servindo ao Senhor e enfrentando grandes adversidades. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós já vamos iniciar os louvores, né? Vamos estar louvando ao Senhor Jesus como de costume aqui, com o nosso celular auxiliar. E eu queria convidar você para poder, juntamente com a gente, estar louvando ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Você possa estar juntamente conosco louvando ao Senhor. A glória de Deus. Vamos estar bendizendo o Senhor em todo momento, em toda circunstância, né? Vamos estar adorando ao Deus dos céus. Joel disse ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. Glória a Deus. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, eu louvarei seu nome mesmo assim. Vamos todos juntos louvar ao Senhor.
Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu, Ele é o teu. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobreveia o mal, eu louvarei a Ele na paz ou na guerra. Eu louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerrar. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor, ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele é Rei. Ele é Rei. Grande é o nome do Senhor, grandes são as tuas maravilhas, Pai. Nós te exaltamos pela tua fidelidade. O nosso coração está quedado diante do Senhor. Renova as nossas forças, restaura o nosso lar, abençoa cada amigo, cada amiga, cada familiar, ó Deus, que está carente do favor do Senhor. Nos usa como instrumento das tuas mãos. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família para a glória do Senhor. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o nosso Salvador. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele é Rei. Ele é Rei. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é Rei. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós bendizemos o Senhor pela sua fidelidade, pela sua grandeza. Nós agradecemos o Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. E a Bíblia diz, né? Tomarei o cálice da salvação. O que isso quer dizer, irmãos? É tomar posse desta salvação que foi paga por alto preço, né? É desenvolvermos esta salvação, a vivermos conforme o propósito pelo qual nós fomos resgatados, que é para louvor da glória do Senhor. E uma dessas é bendizendo o nome do Senhor, é louvando o nome do Senhor, apesar de todas as circunstâncias.
não é verdade? Os dias têm sido difíceis, as noites têm sido longas, né? Às vezes a gente vai dormir tarde demais, acorda tarde demais, é aquela luta, né? Hoje mesmo, irmãos me ligavam, compartilhavam situações difíceis, temores, medos, mas nós temos que crer no Senhor, temos que descansar no Senhor e aproveitar para reavaliar, para ter um olhar introspecto, como de Isaías, né, que disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Quem sabe é um momento para restauração, para renovação, para quebrantamento, né, do nosso ser, e nós precisamos sempre reavaliar aonde nós estamos no primeiro amor. Se já deixamos, se precisamos voltar ao primeiro amor. Por isso nós vamos louvar a Deus com esse hino. Eu gostaria até de pedir a você que você pudesse fazer, né, aí o seu pedido de oração pela sua vida, pela vida de algum familiar, de algum parente, né, de alguém que você queira compartilhar pedido de oração. Terminando esse louvor, nós vamos estar orando para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, né? Nós precisamos estar clamando e apresentando diante de Deus as nossas famílias, os nossos entes queridos que estão tão necessitados, tão carentes da graça e do favor divino. Deus é o Deus que restaura, que nos renova, que nos mostra o caminho de retorno à sua presença. Como foi com o filho pródigo? Foi difícil o retorno, mas Deus auxiliou. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, restaura-nos as primeiras obras, Senhor. Renova-nos o coração, quebranta-nos diante de toda altivez e toda dureza espiritual, para podermos nos render ao teu querer, Pai, a tua vontade, em nome de Jesus. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Quero reconstruir hoje e sempre, Pai. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ó Deus de poder, Deus grandioso, é o Senhor que implantou este amor em nosso coração, o amor para te servir, o amor para amar a tua lei, o amor para andar após a tua palavra. Foi o Senhor que nos despertou a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nos ajuda, abre os nossos olhos, faz conosco como Davi na sua oração pediu, mostra-nos os pecados que nos são ocultos, Senhor, e faz-nos estar diante de Ti, diante da Tua presença, fazendo o Teu querer, fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh Deus de graça, sim, eu quero voltar, Senhor, sempre reconduzir-me para o centro da Tua vontade, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, queridos. Deus abençoe. Felicitar os amados que estão conosco, que estão acompanhando o nosso culto. Você que pôs, o seu pedido de oração. Que Deus te abençoe poderosamente. Amados que estão conosco aqui, a irmã Bernadette, a nossa irmã Michele Raia, que Deus abençoe. Também conosco a nossa irmã Salvanira Costa, todas aqui pelo YouTube, pelo Facebook, não é? Salvanira, Maria da Oliveira, no caso a irmã Bernadette que está acompanhando aí pelo celular da irmã Lúcia Moreira, no Instagram, muitos amados conosco também, a nossa irmã Poliana Reis, que está conosco nesta hora, a nossa irmã Emília Maciel, Valteci, irmã Creuza Reis também que está conosco, nossa irmã Amanda Vasconcelos, Lucimar, também conosco, Germano Servo, Jéssica Bruna, Valdilene Souza, Lopes Andrade Lopes, também conosco irmã Érica Morgana, Lidiane, irmã Meira Fernandes teve aniversariando, Deus abençoe. Rai Dantas, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mandiana, nosso querido Irenildo Silva, Gislaine, Kelvin, Deus abençoe os amados, amém? Vamos orar, irmã Michele pede oração, irmã Michele Raia, por saúde, pela sua saúde, pela sua família, também por uma amiga da escola que está com Covid-19. Vamos orar, amados, vamos invocar o nome do Senhor, pedir a sua bênção
sobre este momento, você que tem apresentado pedidos de oração, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, poderosamente. Deus é o Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera. Então nós queremos orar nesta hora. Pai amado querido, que o Senhor estenda a tua mão de poder e conceda aos teus filhos, às tuas filhas, a graça que está, ó Deus, em tua palavra, quando ela nos diz que onde dois ou mais estiverem presente, o Senhor está no meio deles. E nós estamos reunidos, sim, estamos espiritualmente juntos, estamos clamando e invocando o teu nome. Estamos também nessa hora, ó Deus, cumprindo o que diz a tua palavra, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós estamos aqui apresentando a saúde da irmã Michele, da sua família, a saúde dessa amiga de trabalho que está enferma, que o Senhor a cure, o Senhor restaure, abençoe poderosamente todos que estão fazendo pedidos de oração, todos que estão agora clamando, apresentando seus entes queridos, que a boa mão do Senhor opere maravilhas, faça milagres, faça proeza, quebre, ó Pai amado, todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, faça cair por terra, e que a boa mão do Senhor conceda vitória a esta casa, conceda vitória a esta família, que o nome do Senhor seja grandiosamente glorificado neste lar, para a glória do teu nome, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és fiel, tu és maravilhoso, grande é o teu nome, grandes são as tuas misericórdias. Amém? Nós vamos estar nesse momento trazendo a palavra do Senhor. Eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus no texto de Isaías 55, o verso de número 1 ao 6 nós vamos ler, mas nós vamos louvar enquanto isso ao Senhor. Enquanto você está aí buscando, procurando esse texto, nós vamos estar bendizendo o nome do Pai Eterno. Se você, ora Deus, grande é o nome do Senhor. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe e não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda para um abismo sem fim, se teus olhos choram e não quer este fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que tua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura as feridas, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda para um abismo sem fim, se teus olhos choram e não quer este fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus,
Chame a Deus, chame a Deus que sua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura as feridas, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o texto sagrado que nós vamos ler. Eu gostaria de convidar você a ler conosco então Isaías 51, do verso 1 ao verso 6, que diz assim a palavra do Senhor. Escutem vocês que procuram a justiça. Isaías 51, do 1 ao 6. Escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pederneira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os Deus era um só quando eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e ações de graça e som de música. Preste atenção, meu povo, e escute, minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus, e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe com esta palavra, que o Senhor nos ministre ao coração o seu favor, a sua grandeza, e nos faça compreender toda a sua vontade para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, livro de Isaías, livro homem, profeta usado por Deus. Isaías, ele fora escrito possivelmente, segundo alguns estudiosos, por 3 Isaías, né? O primeiro Isaías, que escreve do capítulo 1, acho que até o 40, 46, e posteriormente um segundo, né? Que escreve, um discípulo, um servo que escreve, chamado, né, o Isaías, escreve a segunda parte deste livro, e a terceira, possivelmente, um escritor que escreve após a volta do exílio. O povo de Israel é levado para o exílio, é levado para o cativeiro na Babilônia, e eles estavam vivendo um momento angustiante.
como um momento de trevas, de escuridão, um momento de incertezas. E eles tinham sido levados para o exílio, para uma terra distante, para uma outra pátria, tirados da sua terra, tirados, né, do seu habitat, do seu local, do lugar da sua morada, da sua paz, da sua alegria, para um lugar de angústias, de aflição, né? Há salmos que declaram o sofrimento deles, quando eles são convocados para louvar, para bendizer a Deus, e eles dizem que penduravam as suas harpas, né, nos salgueiros da Babilônia, no meio daqueles canais, e não louvavam, a sua língua se pegava, né, a sua boca quando os inimigos pediam, né, cantem nos hinos, cantem nos louvores de Jerusalém, e eles não queriam louvar, eles não queriam bendizer ao Senhor, né? Eles preferiam que a língua deles se apegasse ao céu da boca e do que eles estarem louvando ao Senhor distantes da sua terra natal, da sua pátria amada, do lugar que eles louvavam, que eles tinham a alegria de estarem para louvar ao Senhor. E dessa feita, amados, nós percebemos que a situação do povo de Israel era dura, era crucial, era difícil, mas, irmãos, Deus é compassivo e misericordioso. Eu intitularia esta mensagem hoje à noite de O Deus das Muitas Misericórdias. E quando nós começamos a analisar, né, esse texto, nós começamos a perceber o contraste existente, né, no momento em que o povo sai, é levado para o exílio, a mão de Deus está pesando sobre o povo por conta das suas culpas, dos seus pecados, dos seus erros, mas Deus está exercendo por meio do profeta uma palavra de misericórdia, uma palavra de esperança. Quantas vezes nós estamos necessitados de uma palavra de esperança? Quantas vezes eu, você, nós esperamos que alguém nos traga, nos fale uma palavra de esperança? Mas a palavra de Deus está rica, está cheia de mensagens de esperança para o seu povo. Por meio do profeta, então, o Senhor fala de consolo, o Senhor fala de esperança, o Senhor fala de renovação para este povo, mesmo quando eles estão patentemente alheios, mesmo quando eles se revelam, né, indiferentes realmente para com o favor do seu Deus. O verso número 1 diz: escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde vocês foram tirados. Então, quando nós começamos, irmãos, a analisar esse texto, nós vemos que essa palavra ela tem um destinatário, essa palavra ela tem uma direção e ela está voltada para aqueles que procuram a justiça. Quem são os destinatários dessa palavra? Aqueles que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor. Então eu quero dizer, meu amado, você que busca o Senhor, você que deseja a justiça, porque desejar a justiça é buscar a Deus, você não fica sem uma resposta. Você não fica sem uma palavra dos lábios do Senhor para o seu coração. E o consolo de Deus começa a vir sobre a vida do seu povo justamente por essa circunstância. Porque Deus é fiel para responder àqueles que o buscam, para responder àqueles que procuram pela justiça de Deus. Sabemos que o povo entra no exílio idólatra, o povo entra naquela terra, né, um povo alheio, indiferente ao Senhor. Eles saem de lá renovados. É lá que surge outrora, né, os fariseus, que eram os puros,
que é aquela busca sincera de um retorno à palavra do Senhor. Mas que no momento anterior, né, antes deles irem à terra prometida, né, antes deles voltarem à terra prometida, mas entrando no exílio, eles entram alheios, com o coração endurecido, o coração idólatra, mas eles haveriam de sair dali renovados, restaurados, porque Deus estava guardando o remanescente que estava buscando ao Senhor. Sempre o Senhor tem joelhos que não se dobram. Sempre o Senhor tem joelhos que não se rendem ao inimigo. E Deus, ele está contemplando a sua vida. Então ele diz, olhem para Abraão, né? Olhem para seu pai, para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. A segunda verdade, irmãos, que o povo de Deus não é um povo sem história. Não é um povo sem uma origem. A origem deles está em Deus. Porque quando fala de Abraão e fala de Sara, fala de duas pessoas que experimentaram a manifestação do poder de Deus. Você não é alguém sem raiz, você não é alguém sem história, você não é alguém sem um futuro. Deus conhece a tua história, o teu passado. E que bom por isso. Porque os próprios historiadores dizem que a história é importante porque nós podemos olhar para o passado e ver os erros do passado, analisar o nosso presente, na certeza que podemos ter um futuro bem melhor. Então, amados, o profeta os convoca a olhar, a verem que eles têm uma história. Eles não são um povo que está exilado, que de fato sim pecou e que fora levado ao cativeiro, mas que Deus esquecera quem eles eram, a quem Deus havia feito promessas. Deus disse a Abraão, eu te chamarei, tu serás uma bênção. Os teus, né, descendentes, eles serão exilados, mas no tempo certo eu os levarei de volta à sua terra. Foi assim no Egito, né, quando o Senhor os tirou com mão forte. Então, queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos ver esta verdade, que Deus tem resposta e que Deus sabe quem nós somos. Esse Deus que tem resposta é um Deus que nos auxilia. Ele é a rocha. Ele é aquele que implica em salvação, em auxílio. A rocha, irmãos, traz a ideia do Deus que sempre ajudou o povo de Israel em todos os momentos da sua história. A Ebenezer até aqui nos ajudou, a pedra de ajuda, a rocha de ajuda. A rocha implica na base, implica no auxílio, implica na força, na ideia de um Deus imutável que age por ajudar e favorecer o seu povo. Olhem para Abraão, que o deu à luz, porque Abraão era um só quando eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. E se Deus abençoou um homem, irmãos, como ele não haveria de abençoar aquela nação inteira que estava lá no cativeiro? Deus não esquece dos seus. Ele sabe a nossa história. Ele sabe que nós temos um futuro nas suas mãos. Você não é alguém sem história. Você não é alguém sem um futuro. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Abraão e Sara. Duas pessoas que experimentaram o poder sobrenatural de Deus. E Deus faz menção para falar ao coração daquele povo que estava no exílio, fazendo-nos lembrar de Abraão e Sara. Se eu fui o Deus que fiz o impossível, e fiz um ventre estéril e um homem em idade avançada, os dois serem instrumentos para conceber e dar à luz um filho, do qual surgiu uma grande nação, eu sou o Senhor, que posso tirá-los deste cativeiro. Eu sou o Senhor que posso tirá-los dessa situação adversa. Eu sou o Senhor que posso soerguê-los dos vossos pecados, das vossas quedas, das vossas fraquezas. É Deus, irmãos. É Deus. Ele é a rocha. Às vezes nós somos tão frágeis, tão mutáveis, mas Deus é a rocha inabalável. É a base da nossa vida, é a base da vida daquela nação e a base da igreja.
Ele é a pedra angular. E Ele nos faz lembrar quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Quem nós fomos e quem nós somos hoje. Hoje nós somos família de Deus. Hoje nós somos herdeiros da luz. Hoje nós somos povo exclusivo de propriedade do Senhor. O verso 3 diz, ainda o verso 2 diz: eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Diga glória a Deus. A obra de Deus é perfeita, irmãos. Deus não tinha chamado Abraão para fazer com que a sua história ficasse no meio do caminho. Isso mostra que existe um Deus de providência, um Deus que age, que opera e que continua a fazer o seu querer, o seu propósito na minha, na sua, na nossa história. E aí no verso 3 ele diz: porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como Éden e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graça e som de música. Louvado seja Deus, porque o Senhor terá piedade. Deus tem piedade de mim e de você. Ele transforma os nossos lugares desolados, o nosso deserto, num Éden. Nunca esqueça disso, meu irmão, minha irmã, que Deus é o Senhor que transforma o deserto em jardim, que transforma o lugar assolado em um lugar de júbilo, de alegria, de ações de graça e de música. Talvez você está aí na sua cama, talvez você está no seu quarto a choro, a dor, a lágrima. Talvez você está vivendo um momento de aflição, de angústia, de sofrimento, mas saiba que Deus é piedade. Deus é o piedoso. É o Senhor quem te levanta, é o Senhor quem me ergue, é o Senhor quem nos ergue, é o Senhor quem transforma o nosso deserto em oásis. Sabe, irmão, não é a palavra do profeta meramente humano, não é? Mas é a palavra de Deus que sai da própria boca de Deus a nosso favor e transforma a nossa sequidão de estio, não é? Do calor do pleno meio-dia ao deserto, aleluia, um oásis para a glória do seu poderoso nome, um jardim do Senhor. Como é maravilhoso adentrar num jardim. Pense agora o paralelo, um deserto, um lugar árido, inóspito, sem vida, e um jardim perfumado, cheiroso, exalando os mais diversos aromas, né? As mais belas cores, os pássaros que estão ali voando, cantarolando, né? As abelhas, as borboletas, né? Toda aquela beleza que um jardim traz, o fruto, a provisão, a sombra, a água que com certeza corre entre o belo jardim do Éden ali que ele põe, né? Porque no Éden tinha o rio Tigres, o Eufrates, né? E ali era uma terra próspera, uma terra abençoada. Irmão, Deus muda a nossa sorte. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o Deus misericordioso, que favorece o seu povo. O verso 4 diz: presta atenção, povo meu, escute minha nação, porque de mim sairá a lei, estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos convoca para estarmos atentos. O Senhor nos convoca para ouvi-lo e Ele diz: povo meu, né? Porque quem sabe rejeitando para o exílio, alguém dissesse: onde está o teu Deus, né? Houvesse a ideia, né? Tu não és meu povo, eu não serei o vosso Deus. Mas agora o Senhor está falando de esperança para aquele povo, está dizendo: meu povo, escute minha nação. Nós somos de propriedade exclusiva de Deus, fomos comprados, não porque merecemos, não porque somos melhores, porque aprove o Senhor nos amar, porque aprove o Senhor, né, querer-nos para si, remir-nos, comprar-nos dos nossos pecados, porque se somos dele, né, se há aí essa expressão meu, minha, né, esse particípio, né, de pertencimento de nós para com o Senhor. Então, meu amado, alegra o teu coração
e esteja atento ao que Deus falará a mim e a você, porque Ele diz, de mim sairá a lei. É a lei de Deus que nos renova, é a lei de Deus que nos dirige, é a lei de Deus que nos traz novamente o direito, porque nós, pelos nossos pecados, não tínhamos direito algum como aquela nação, mas Deus nos justifica. Deus, pelo Espírito, né, Santo, propõe uma lei maravilhosa. Ele diz, o Espírito da lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos liberta da lei do pecado e da morte. Dele sai a lei da misericórdia, a lei do perdão, do favorecimento. E quem pode voltar-se contra a lei do Senhor? Quem pode voltar-se contra o decreto de Deus? É Deus quem nos perdoa, é Deus quem nos justifica, é Deus quem estende para nós o seu favor, que nos faz povo seu, que estabelece o direito dele, que passa a ser o nosso direito. Ele nos justifica. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele justificou o povo de Israel. Ele cumpriu sobre eles a sua justiça, sobre os seus pecados no exílio, mas o Senhor os tirou daquele exílio. E assim o Senhor nos tirou da escravidão do pecado, assim o Senhor nos comprou e nos remiu por meio da sua palavra maravilhosa, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos libertou da lei do pecado e da morte. E assim, amados, o Senhor estabelece essa lei, essa justiça, essa palavra para ser luz para os povos. E faz também de mim e de você luz para os gentios. O verso 5 diz, perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, os meus braços dominarão os povos. Então, irmãos, só Deus, só dele vem a salvação, só dele vem o socorro. O nosso socorro não está nos poderes políticos, o nosso socorro não está no status quo, na nossa condição social. O nosso socorro está no Senhor. É dele que vem o nosso auxílio. A salvação do Senhor já aparece, né? Os meus braços dominarão os povos. É o poder de Deus que estabelece, irmão, a sua lei e a sua salvação sobre os povos. E aqui há algo glorioso, porque ele diz, os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Então a nossa esperança está no braço forte do Senhor, a destra da salvação de Deus, que implica em Jesus Cristo, implica na encarnação plena do Filho, como justiça de Deus, vindo para, realizar esta obra de Deus gloriosa em nos salvar. E Ele alcançou o seu povo com salvação, Ele alcança também a mim, Ele alcança também a vocês. O verso 6 ele diz, levante os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus aparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como roupa, os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ele diz, levante os olhos para os céus. Sabe, amados, quanto de nós não temos olhados para o céu? Essa implicação, essa expressão identifica a existência de um Deus Altíssimo que está acima de todas as coisas, que está acima do plano terreno. Ele é o Senhor e é dele que vem a nossa salvação. Ele exercerá juízo sobre os homens, como exerceu juízo sobre aqueles que fizeram do seu povo escravos, que fizeram do seu povo cativos, apesar de eles terem ido para o cativeiro por causa das suas culpas. Aqueles homens não foram isentos de terem feito ou tornado o povo de Israel escravo, e o Senhor haveria de julgá-los, como assim o foi, a exercer o seu juízo. E ele disse que esta salvação durará para sempre. Não é um socorro momentâneo, não é um auxílio momentâneo, mas é um socorro sempre eterno, sempre eterno. Durará para sempre, a minha justiça não será anulada. Louvado seja o nome do Senhor. Escutem, vocês que conhecem a justiça, vocês, povo cujo coração está a minha lei. Não temos insultos, não temam os homens, nem fiquem assustados. Então, queridos, do verso de número 9 ao número 16,
nós vemos a condição do povo de Israel. Nós vemos que eles, zombam, que há um desconhecimento do caráter de Deus. Eles falam acerca de Deus: desperta braço do Senhor, arma-te de força, né? Desperta como nos dias do passado, como nas gerações antigas. E eles começam a fazer menção de como o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, né? Como ele suplantou, né, os povos e agiu em favor de Sião. E eles começam então a fazerem essa menção como se Deus estivesse dormindo, como se a fúria do opressor, né, prevalecesse, né, como se o exilado não haveria de ser liberto. E muitas vezes nós estamos: Senhor, parece que tu não está vendo, parece que tu estás dormindo, parece que tu não estás ouvindo, enxergando. Não, meu amado, não. Não ousemos dizer tal coisa. O Senhor não está dormindo. O Salmo 121 diz que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Jonas, quando pecou contra o Senhor, dormiu. Entrou naquele barco e foi para Nínive. E depois que veio aquela tempestade, disse: cadê Jonas? Estava dormindo, né? Na sua insolência, no seu pecado, na sua indiferença. E assim estava o povo de Israel. O Senhor agora lhes indaga no verso 17: acorde, acorde, e levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento. E aí é o Senhor agora que passa a conclamar Jerusalém, a conclamar o seu povo e dizer: vocês que estão dormindo, vocês que não têm dado ouvidos a mim, vocês que não têm me escutado, que não têm, atentado para a minha voz, vocês sim precisam despertar. E aí vem o texto que nós lemos no início do nosso culto, lá em Efésios 5, né? Quando a palavra de Deus diz no verso de número 11: desperta, né? Desperta tu que dormes. Então, amados, Deus não está dormindo. O verso número 14, melhor dizendo: antes dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós precisamos dessa iluminação. Nós precisamos desse despertar de Deus. Nós precisamos nos levantar para entender que Deus tem um propósito glorioso em nossa vida e que nós não podemos desdenhar pensando que Deus que está dormindo. Não, Ele não está indiferente. Se Deus está permitindo exilos na nossa vida, é porque Ele quer que nós acordemos, que nos revistemos de força, como Ele diz lá em Isaías 52, verso 1: acorde, acorde ao Sião e revista-se de força, vista das suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Então, Deus estava requerendo daquele povo santidade, Deus estava requerendo daquele povo uma postura de soerguimento espiritual, e a isso Ele estava dizendo ser possível, porque Ele estava revelando a sua misericórdia e a sua piedade. É assim na minha, é assim na sua vida. Deus, o piedoso, o misericordioso, se levanta por nos socorrer, se levanta por nos ajudar, se levanta para ser o nosso auxílio e o nosso libertador. E agora nós somos convocados pelo Senhor para despertarmos, para estarmos de pé, para estarmos atentos e olharmos, ouvirmos e olharmos para o Deus dos céus que está manifestando a sua misericórdia, para que possamos nos posicionar como luz, como instrumentos do Senhor para a glória do seu santo nome. Gostaria de ainda perguntar nesta noite para mim e para você, trazendo como reflexão: quais são os exilos que estão na minha e na sua vida? Há muitos exílios que surgem. Exílios espirituais, exílios emocionais, são mágoas, são rancores, são sentimentos
de menosprezo, de culpa, mas Deus é o Deus que eu e você podemos recorrer. Veja que a palavra veio para aqueles que buscaram. O Senhor disse: os que buscam a justiça, os que buscam o Senhor. Deus conhece a história, Deus tem uma resposta, Deus age de forma especial para favorecê-los com piedade. Deus transforma o seu deserto num Éden, num jardim florido e regado e abençoado, onde há alegria, júbilo e cântico. Mas nós temos que prestar atenção, temos que ouvir a lei, ouvir a palavra do Senhor, o seu chamado, levantarmos nossos olhos para os céus, sabendo que vem de lá o nosso socorro. Não é dos montes, não é dos outeiros onde estavam os Baals e os ídolos, mas é do Senhor que fez o céu e a terra. E o Senhor nos convoca para bendizê-lo, para exaltá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de louvar a Deus nesta hora e podemos fazer a oração final. Nós estamos já encerrando no YouTube, melhor dizendo, no Instagram, e eu gostaria que pudéssemos estar orando pelos irmãos, para que Deus nos ajude, para que Deus nos auxilie, nos favoreça. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas nos livra. Pai, nós oramos nessa hora, invocamos a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Tu és o Deus misericordioso. Tu és o Deus que nos conhece, que sabe a nossa história, que tem uma palavra para aqueles que Te buscam. Nós oramos ao Senhor porque a Tua palavra nos mostra que transformas o nosso deserto em oásis. Ó Deus, não nos deixe estarmos desapercebidos quanto ao Teu caráter, achando que o Senhor está dormindo, que o Senhor não nos favorece, que nós possamos acordar e perceber que precisamos despertar, nos levantarmos para o propósito do Senhor em nossa vida, em nossa história. Tu és misericordioso, Deus, o que nos consola, o que nos fortalece. Traz-nos, ó Deus, a esperança a cada dia em Cristo Jesus, que o Senhor está conosco para nos libertar de todo exílio, para nos levar ao cumprimento do Teu propósito, da Tua vontade, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus abençoe os amados irmãos do Instagram, né? Apenas 3 minutinhos para acabar, mas eu já quero encerrar para a gente não correr o risco de perder o salvamento do culto. Um grande abraço, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu vou encerrar o louvor aqui com os irmãos no Face. Amém? Deus abençoe. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus. Coberta está pelo sangue que, exceto que provas virão, investidas do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Oh Deus maravilhoso, nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós e que a boa mão de Deus nos fortaleça e nos sustente, para a glória do Seu nome. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, mas quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra
encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que deles não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Deus abençoe, meus amados. Que a boa mão de Deus esteja com vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.